Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de segunda, a Boca Bendita. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, continuar trocando uma ideia. Toda segunda-feira a gente tem compartilhado com vocês um pouquinho desse momento tão especial. Tem quanto tempo já que a gente está nessas reuniões de segunda? Tempo total assim, tem mais de um ano, né? Começou na Casa Aposta, depois foi para os cafés da cidade. Já rodamos alguns cafés. E por último voltamos para a Casa Aposta, agora estamos aqui com companhia. Com companhia. E a gente está aqui muito feliz. Hoje o apóstolo. Hoje é aniversário do apóstolo, você sabia? Vocês sabiam? Já deram os parabéns para ele? Com certeza. Eu dei no privado, mas a gente fez uma homenagem para ele também como equipe principal, né? Botamos lá no grupo. Mas ele está lá em Jerusalém. Então você está sentindo essa falta aqui tão importante, é porque ele está lá em Jerusalém, tendo um momento lá, representando a nossa igreja como família espiritual lá em Israel. Tá bom? Então, se tudo der certo, daqui a pouquinho talvez ele entre ao vivo com a gente. Mas, por enquanto, estamos aqui eu com sempre meus irmãos amados. E hoje vamos falar de um tema muito legal. Pastor Jedson, fale pra galera, dá um oi pra galera. Fala o que você tiver que falar aí com o pessoal. Fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Galera, vamos estar aqui mais uma vez, uma alegria poder compartilhar um pouco desse momento com vocês. Tenho certeza que você vai ser muito, mas muito edificado hoje com um assunto que é muito peculiar, muito importante nas nossas vidas e na vida da igreja também. Corre pra cá. E pastor Tavinho. Pá! Como sempre, né? É sempre muito bom estar junto com vocês. Assim, amo, é um tempo muito bom, maravilhoso que eu passo. Cresço muito ouvindo vocês, assim, a gente compartilhando, né, desse tempo. Hoje o nosso AP não está aqui, né? Está em Israel, mas deixou a gente com essa missão aqui de poder estar dando continuidade ao podcast. Tempo bom, tempo maravilhoso, vamos falar sobre coisa boa, sobre coisa que edifica. E é isso aí. Vem para cá, pessoal. Chame seus amigos, mande o link, compartilhe o link, para que nós possamos ter um tempo de qualidade aqui nessa noite. Hoje Amém? nós vamos falar sobre o copo no banheiro. Isso! Ih, o copo no banheiro. Essa é a polêmica. Essa é a polêmica de hoje. Eu acho que muitos casamentos vão ser libertos hoje, porque os maridos vão aprender que o copo não pode ir pro banheiro. Exatamente. Eu quero um posicionamento teológico da sua parte. Mas aqui, vamos aqui trocar uma ideia. A gente estava conversando mais cedo, gente. Ontem, né? Foi ontem que a gente trocou uma ideia. E teve uma experiência que o pastor Jedson teve de uma irmã da igreja. Foi uma irmã? Foram três. Foram três irmãos da igreja, né? E ele vai contar um pouquinho como foi a experiência e o que gerou a ideia da gente ter um tema para essa conversa de hoje. Então conta pra gente como é que foi e explica como é que a gente chegou nesse tema de hoje. Aproveita e conta aí o testemunho. Foi uma experiência muito bacana. Na verdade, eu fui abordado por três irmãs da igreja que vieram me contar, na verdade, edificar minha vida no primeiro momento, falando do quanto elas são abençoadas com a unidade da liderança. Isso me fez ficar tão feliz naquele momento ali. E nós temos orado pela unidade da igreja, da equipe principal, dos pastores, há muitos anos, né? Há muito tempo que nós oramos por isso. Às 24 horas, todas elas praticamente, nós oramos, né, clamando ao Senhor pela unidade. E ouvir isso da igreja, não só de uma pessoa, mas de três pessoas, trouxe uma alegria muito grande ao meu coração. Compartilhei no grupo dos pastores isso, né? Nós temos um grupo, o grupo do Boca Bendita. Mas isso me alegrou muito, e saber que nós estamos no caminho certo, e vejo também como resposta de oração, né? E conversando, né, nós não sabíamos se o apóstolo ia conseguir entrar. Eu vi que ele colocou no grupo agora aí. Eu vi também. Cadê o podcast? Também. Né, ele vai reclamar aí se não conseguir entrar. Mas a alegria do nosso coração, como liderança, né, da igreja, de saber que a igreja já tem reconhecido isso. E aí o pastor Jonas, né, ontem veio compartilhar o desejo de nós abordarmos esse tema hoje, falar de unidade, algo tão desafiador, mas tão essencial numa igreja, numa família, numa empresa, em uma célula, enfim, algo tão essencial, tão importante, que precisa, sim, ser abordado, entendido, na verdade, em primeiro lugar, e praticado todos os dias. Sabe o que eu acho legal? Assim, ontem a gente teve um momento aqui, né, que a gente sempre se reúne depois do culto com a equipe principal. E aquele momento assim que a gente ficou ali trocando ideia, comentando sobre o que a gente está vivendo no projeto, de volta para casa.
foi ali que eu falei, caramba, é legal que a igreja, de uma certa maneira, através dessas irmãs que falaram com o Senhor, que estão vendo algum reflexo de unidade, mas os momentos mais gostosos dessa unidade, às vezes, é nos bastidores, né? É numa conversa entre a gente, é numa conversa que, às vezes, é um café que é na casa do apóstolo, ou então numa reunião com a equipe. E o mais bonito, eu acho, assim, de unidade é quando é reflexo de algo natural. Eu acho que você tem que lutar pela unidade, você tem que lutar principalmente por aquilo que ataca a unidade. Você até falou isso de som ontem um pouquinho também. Mas, cara, é tão gostoso quando você olha assim para as pessoas que estão ao seu lado e você se sente família. Eu acho que unidade é um reflexo muito grande disso, de família. Com certeza. As pessoas não têm noção do tempo de unidade e qualidade que a gente tem nas nossas reuniões de domingo, né? Para mim, assim, foi maravilhoso e de Deus mesmo quando o apóstolo fez com que a gente viesse a trazer toda a equipe, né? Viéssemos a trazer as ofertas das células e tal, para a gente junto entregar. E foi algo assim especial, até por conta da unidade, porque a gente se reúne aqui, trata de muita coisa, e o mais interessante disso tudo é o quanto de risada que a gente dá aqui. A gente se diverte, é uma reunião que a gente usa o tempo para se divertir, para estar junto, para conversar, para falar sobre outras coisas. Então, assim, é muito bacana. Essa questão da unidade é algo que a gente precisa viver todos os dias na nossa vida. Isso é muito bom, é especial demais. Também, só para a gente não perder a oportunidade, porque a conversa vai boa, a gente vai embora. Mas se você quiser mandar uma pergunta, tenta mandar dentro desse tema, que a gente vai tirar um tempinho no final para a gente tentar responder vocês. É importante que vocês participem da conversa também, tá bom? Mas aqui, vamos lá. Se vocês pudessem enumerar assim, a coisa mais importante que tem na unidade. Não que promove a unidade, mas o maior benefício que a unidade traz, qual seria? Porque acho que tem muitos. Acho que um dos que mais me chama a atenção é a questão do respeito um pelo outro, né? Que a unidade faz a gente... deveria ser muito normal isso, mas a unidade, quando você entende o que é a unidade, você consegue respeitar a diferença um do outro. Né? Você consegue conviver com a diferença do outro, porque você quer viver aquele tempo de unidade, de amor, cumplicidade com aquela pessoa. A unidade, ela nos compromete a nos respeitar. Eu acho que isso é muito interessante. Isso é bacana demais. Massa. Legal. Eu já acho, concordo também, mas eu penso que é a confiança. Para mim, um dos maiores inimigos da unidade é a falta de confiança. Né? E quando a gente confia, é mais fácil de nós superarmos as nossas diferenças e é mais fácil de nós entrarmos no mesmo rio, no mesmo propósito, né? Porque não é união. Tem uma diferença muito grande entre união e unidade. Sim. Né? Às vezes eu percebo que as pessoas falam assim, não, nos unimos por esse propósito. Pô, uma característica da unidade, mas que pode ser uma união ali. Nos unimos para aquilo. Unidade é muito mais do que isso, falamos isso uma vez, né? Unidade é muito mais do que você pensar igual. Na verdade, quando nós até pensamos diferentes, somos diferentes. Alguns dias atrás, eu conversando, acho que nós compartilhamos isso, quanto nós somos diferentes, nós três. Nós temos aqui um mestre, um camarada que no ensino é insuperável para mim. Nós temos um camarada assembleano, que fala do próprio meio. Aqui, quando estamos zoando, como que ele é assembleano. Mas nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo nós conseguimos nos respeitar, nós conseguimos confiar um no outro. E quando falo de confiança, eu falo até para a nossa liderança. Acho que uma das coisas que mais nos ajuda hoje a viver em unidade é a confiança que nós temos no nosso líder. Isso faz toda a diferença. Né? Passamos por momentos tão difíceis no passado e que, se nós pararmos para analisar, foi a falta da confiança na liderança e entre a equipe que nos fez ter prejuízos, né? Que deixaram marcas muito ruins, mas que, graças a Deus, nós superamos. Falando de unidade, sabe o que eu acho mais legal na unidade? E eu falo isso também pela experiência nossa. Assim, irmãos, eu acho legal que a gente é muito diferente, né? Completamente diferente dos três. Personalidade. Legal. É ser diferente. Para quem não sabe, o pastor Jetson, que eu faço essa referência o tempo todo, eu tive um blog junto com a Andresa, que na época a Andresa era minha namorada, a gente fazia corte. Epa! Aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Aconteceu. Isso aí.
Se alguém puder ajudar aqui, para eu poder botar aqui. Era Rafael Salles, que agora está em Minas, né? E Mariana Moça, a gente tinha um blog chamado Legal Ser Diferente, né? Diferentes do mundo, iguais a Jesus. Era o nosso lema. E ele brinca com isso até hoje. Mas a gente é muito diferente. E a partir do momento que foi a unção pastoral minha e do pastor Tavinho, que nós somos irmãos gêmeos ministeriais. É verdade. Né? Igualzinho, tá vendo? Mas a gente se uniu muito, né? Nós três, assim, principalmente, com o apóstolo, claro, mas um ajudando o outro sempre, né? E assim, eu vi crescer uma unidade muito legal na gente, e uma das coisas que é mais impactantes para mim, e eu digo isso pela experiência nossa, cara, como é bom, como traz leveza trabalhar quando você se sente num ambiente em que tem unidade. Sabe, leveza. Você tá ali fazendo, servindo, dando o seu melhor, que às vezes ninguém vai poder fazer por você, mas você sabe que você não está sozinho. Porque na outra ponta, você tem alguém que está fazendo uma outra coisa diferente, que talvez você não vai poder fazer diretamente, mas você tem aquela sensação de que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo compromissado, todo mundo junto. Essa leveza é algo assim que, para mim, a unidade traz. Agora, o nerd falando é triste, né, cara? O nerd falando é triste. Já fiz uma analogia aqui. É a mesma coisa da física, né? Você tem uma coisa muito pesada, o Fusca que a gente foi entrar aqui na igreja. Sozinho, é muito pesado. Quando você está todo mundo junto, unidade, né? Fica leve, fica mais leve, fica mais fácil. E eu nem pensei nisso primeiro, mas depois veio a analogia. Mas sabe, é uma das coisas que eu acho que, assim, que às vezes a gente sofre muito para fazer certas coisas porque a gente não sabe ser viver a unidade, né? Então, meditando assim, pensando aqui agora, veio isso na cabeça. E, biblicamente falando, eu percebo que nós temos alguns exemplos, né? Até o pastor Luiz Otávio ontem pregou sobre Jericó, né? E quando eu paro para pensar na unidade daquele povo ali, naquele momento onde eles se depararam com as muralhas de Jericó, e ali eles tiveram que, independente das diferenças, independente dos pensamentos divergentes, porque todos nós temos, né? Eles tiveram que mirar o mesmo alvo, né? Trabalhar em unidade. Eu tenho uma prática, né? Todas as vezes que... Esse negócio está rindo de novo. Todas as vezes que eu vou dar uma palavra em um velório, eu lembro da palavra que eu dei no velório do meu pai. E eu me lembro que, na época, muito em crise, porque eu consegui honrar o meu pai, mesmo depois de muitos anos, né, sem conviver com ele, depois de muitos anos de muita revolta no meu coração, demorei muito a perdoar meu pai na época. Mas nos últimos anos, né, de vida do meu pai, eu era o filho que estava mais próximo dele. E eu consegui ali entender a importância do tempo, sabe? E todas as vezes que eu vou dar uma palavra no velório, até o pastor Luiz Otávio, nós estávamos no velório de Joãozinho, né, no domingo passado, retrasado, e eu dei essa palavra mais uma vez, e falando da importância de nós aproveitarmos o tempo, o quanto o tempo é importante, né? E quando eu falo do tempo, eu falo desse tempo aqui. Quanto é importante nós aproveitarmos esse tempo da melhor forma possível, porque esse tempo não volta. Eclesiastes capítulo 3 fala, né, de nós, que o tempo ele não vai voltar, né? Que existe um tempo determinado para tudo. E no tempo determinado nós vivemos aqui em unidade, se nós ficarmos em guerra, provavelmente nós iremos colher coisas que nós não gostaríamos, e certamente nós um dia iremos pensar assim, poxa, por que eu não consigo voltar lá atrás? Eu me lembro muito de uma vez, de um velório, e no ano passado, irmãos, eu bati o recorde de velórios. Misericórdia. Foi sinistro. No ano passado foram 18 a 19 sepultamentos, onde eu estive presente. Foram 19 e 18 eu tive a difícil missão de dar uma palavra, trazer uma palavra, que é um momento difícil, né? Mas eu me lembro de uma vez de um velório, onde o pai que estava ali, né, no caixão, ele tinha 2 filhas. E uma filha honrando o pai, uma filha ao lado, cuidando do pai, e a outra filha, ela não tinha um bom relacionamento com o pai, a ponto de não querer falar com ele, de não querer ver o pai. Falta de unidade, né? Não estou fugindo do tema, não. Vai fazer sentido no final. E eu lembro que na hora que o corpo do pai chegou no cemitério, eu me lembro que
A que todas estavam tristes, as duas, né? Perderam o mesmo pai, mas uma aproveitou o tempo e a outra não aproveitou. E eu pude ver com mesmo uma tristeza no olhar daquela que esteve ao lado do pai, triste, chorou muito, né? Mas ao mesmo tempo ela falou assim, eu fiz o que eu pude. Mas a outra que não teve esse mesmo pensamento, se desesperou, ela entrou em desespero ali, porque eu acho que caiu a ficha e ela pensou assim, ó, Perdi tempo. eu não vou poder voltar ao tempo. Eu não vou poder voltar atrás e fazer um carinho no meu pai, estar ao lado dele, viver em unidade. Porque a gente fala de unidade pensando em equipe. Mas dentro de casa não é diferente. Como é importante termos unidade. Lá em casa, eu prego isso para as meninas direto. Eu tenho uma filha de 6 e uma de 14, que é natural que a de 14 não queira brincar com a de 6. É natural que os gostos sejam diferentes. Uma gosta de ver, às vezes, assistir um vídeo. Estava ontem assistindo com a Keren uma disputa bíblica. Tem um programa, que eu não me lembro agora o nome, que ela fica assistindo perguntas e respostas bíblicas. E depois fica me perguntando. E a outra não gosta, a outra tem 6 anos, ela não tem tanto interesse assim por algo tão técnico, né? Ela gosta mais de ver os desenhos. E o meu desafio hoje é trazer unidade. Fazer com que a Keren ela invista tempo em unidade com a irmã dela, e gastando, na verdade, investindo tempo, e que a Anisté se interesse pelo que a irmã gosta. Trouxe um gancho muito legal que eu estava pensando. As pessoas confundem um pouco unidade com igualdade. Unidade não necessariamente faz com que todos sejam iguais. Pelo contrário. A unidade se beneficia pelas diferenças. Né? A gente vai ver o apóstolo Paulo falando muito sobre o corpo de Cristo, e que cada órgão tem o seu papel, cada um tem o seu papel, sendo diferente, não sendo igual. E aqui, para a gente não fugir o tema do Brasil hoje, esse que é o grande problema do socialismo. Eles querem que as pessoas sejam iguais e não vivem em unidade. E igualdade pode ser um prejuízo muito grande. Por quê? Se eu tiver que ser igual ao pastor Jedson, eu deixo de ser quem eu sou. E se eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de ser aquilo que Deus me criou para ser. Por isso que a gente luta tanto contra essa necessidade de dizer que a mulher é igual ao homem. Não, a mulher é mulher, o homem é homem, ambos são importantes, ambos têm o seu valor diante de Deus e diante da sociedade, enfim, mas cada um tem que viver o seu papel. Por isso que a gente luta tanto contra ideologias de gênero, contra essa aceitação de descaracterizar a individualidade de cada um, né? Que isso é um trabalho contra a unidade. Né? Então, a gente tem lá o pastor Jedson, tem a Keren, que é de um jeito, Keren, acertei, confundi aqui com a outra jovem da igreja. A Karen, que é de um jeito, Keren, que é de um jeito, e tem a Anisté, que é de outro, até por causa da diferença de idade, mas não significa que dentro de uma casa em que ambas são muito diferentes, não haja unidade, pelo contrário. Existem momentos que a casa inteira vai rir com a Anisté, e vão ter momentos que a casa inteira vai vibrar com alguma conquista da Keren, porque ela está numa fase de descobertas, de conquistas, de construir a sua própria história. Então, assim, isso é muito legal, a gente enfatizar, sabe? Ser um defensor, alguém que luta pela unidade, é ter convicção de quem eu sou e ter essa humildade de reconhecer o valor do outro sendo quem ele é. Sem necessidade de querer forçar que o outro seja algo que você acha que tem que ser. Você pode perder a sua identidade, né? E a gente precisa muito, sabe, valorizar essa questão da unidade e pagar o preço que for necessário por ela. Né? Sim. Essa unidade, ela nos faz conquistar junto, celebrar junto, chorar junto. Isso é muito importante para nós, como seres humanos, né? Ter sempre alguém por perto, para abraçar, para entender que, sabe, a unidade faz a gente crescer junto, faz a gente chorar junto. Isso é muito importante. E o legal é saber que você tem com quem contar, né? Vou te dar um testemunho hoje, eles não sabem ainda. Eu pensando hoje, poxa, quem vai me levar na churrascaria hoje? Aí eu comecei a pensar, né? Quem poderia hoje me levar na churrascaria? Aí de cara eu falei assim, pastor Luiz Otávio. Concorda? Concorda? Concordo. Então vamos fazer uma votação aqui? Quem concorda, pastor Luiz Otávio? Eu então, concordo. Concordo também. Quem nos comentários, coloca aqui, quem concorda que o pastor Luiz Otávio vai levar nós dois para a churrascaria? Quem concorda? Coloca aí. Concordo, meu carro está com gasolina, tem espaço. Concordo plenamente. Posso levar sim, sem problema nenhum.
E Vambora. pagar também, né? Vai pastor? pagar. Quem leva, Não, paga. Mas ele falou em levar. Ele não falou em pagar. Assim, ele falou em levar. E quem convidou foi ele, né? Quem convida, paga. Paga isso. Virou jogo, Ele né? já Virou fez. jogo. Ele já Tá fez. vendo a unidade, irmão? enquete. Isso aqui é unidade, ó. A gente não concorda com tudo, mas tudo certo. Independente de quem for pagar, o importante é que nós somos um em Cristo. Independente de quem for pagar, é ele que vai pagar. Mas independente disso, nós somos um. Aqui, mas se fosse ver qual é a principal coisa na visão de vocês que promove unidade? Acho que o pastor Davi falou uma muito boa aí já, que eu acho que é o respeito. Acho que se você tiver esse cuidado de respeitar o outro, eu acho que isso promove, já é um primeiro passo para você promover a unidade, sabe? Porque, como você falou, pastor, nós não somos iguais. Isso. Cada um dentro da sua característica, né? E se a gente respeitar a característica um do outro, a gente vai se dar bem. A gente vai chegar a um objetivo comum, vai chegar no alvo, respeitando um ao outro, tempo do outro. Eu acho que isso é muito bacana. Falam muito isso para os casais, né? Já dei esse mesmo exemplo, mas lá em casa, eu e a Xana, nós somos muito diferentes. Uma vez uma irmã falou assim, poxa, eu acho que vocês estão parecidos, até fisicamente. Eu falei, é possível que a irmã... mas eu respeitei, mas a verdade é que nós somos tão diferentes em quase tudo. Maneira de pensar, criação de filhos, nós somos diferentes. Eu contei, acho que foi na última ou penúltima rede, e falei isso lá no encontro de casais também, não sei se vocês lembram, que a minha sogra e minha mãe são amigas, né? São amigas, conversam quase todos os dias. Quando elas não concordam com algo que eu e a Xana, com alguma decisão nossa, elas ficam confabulando para vir contra a gente. Meu Deus. Mas quanto elas são diferentes. A minha sogra, paz e amor, alegria, estamos juntos. E está lá, está caindo o mundo, está destruindo tudo, ela está dando risada, feliz da vida. Ela está lá pensando assim, que legal. Minha mãe é estressada, nervosa, ela quer ter o controle de tudo. Então, eu tive uma experiência na minha infância que a Xana não teve. E dentro de casa, isso é importante também. Mas um dia, depois de tantos conflitos, nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos viver em unidade, andar em unidade, para que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, pudesse ter êxito. Foi a partir da unidade dentro da minha casa que as coisas começaram a andar. Porque diferenças nós temos e muitas. Aí entra o que eu também concordo, que é a questão, né, do respeito. Se nós respeitarmos as nossas diferenças. Às vezes eu fico assim achando, sua maneira de pregar não é a minha maneira. Você não é aquela pessoa mais exaltada, que gosta de chegar e colocar é tipo assembleana. Eu já sou batistão, meio batistão. É bem pentecostal. Eu já sou mais na minha, eu sou mais batistão nessa área, assim, eu sou mais tranquilo, mas cada um na sua. Então, eu a amo do jeito que ela é, né, do jeito que ela foi formada. Claro que as falhas, os defeitos a gente trata um do outro, né? Deus trata através da vida um do outro, mas nós nos amamos assim mesmo. Então, eu respeito, eu concordo. Mas concordo que além do respeito, você falou uma coisa muito interessante. A família começa a andar depois da unidade. Mas essa unidade parte do compromisso de ser família. Concorda comigo que você tem um alvo em comum, um propósito em comum, é outro fator de unidade? Concordo. Porque a gente consegue se unir mais quando estamos olhando para o mesmo objetivo, eu acho. Não é? Concorda? E, assim, a nossa experiência agora como igreja, poxa, que fase maravilhosa a gente está vivendo. A gente vê aquele grupão, por exemplo, sábado à noite, nós fomos para a praça aqui do Flamboyant, próximo aqui, né? E aquele grupão, cada um na sua realidade, cada um no seu jeito, e foi muito legal porque a gente tinha jovens ali de 14, 15 anos, até menos. Tinha minha filha de 11. Tinha Esté de 11 anos. Então, e aí a gente tinha também o pessoal, que idade? Acho que tinha 60. 60? Tinha. Gerações diferentes. Isso é avivamento. Cara, a unidade já puxando um monte de coisa. O pai se converte ao filho, gerações se convertendo uma a outra. E a gente vê aquele grupão,
todos juntos, aí, não que unidade seja uniformidade, né? Mas todo mundo uniformizado, com a camisa, invadindo uma praça. Uma onda branca chegando ali. Uma onda branca chegando, para falar de Jesus. O objetivo era esse. E todo mundo falando de uma mesma coisa, com o mesmo objetivo, caminhando no mesmo rio, numa mesma... Por quê? Porque tinha um objetivo em comum. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que preservar é quais são os pontos que são maiores do que a minha vontade. O que é em comum entre nós três que tem que ser priorizado em relação ao que eu penso, ao que eu quero, ao que eu acho. Bacana isso. Eu lembro, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo muito pouco. Eu sempre falo muito pouco, eu observo bastante, eu ouço muito. E a gente tem muita expectativa de quando você fala. Porque há uns anos atrás, a gente sempre ouvia assim, essa questão do apóstolo. O apóstolo sempre falava muito isso. A gente lá em casa, quando coloca um foco, ele falava assim, a gente tem um foco. A gente segura na pizza, no lanche, a gente segura em várias coisas para juntos alcançar o objetivo Em principal. prol de uma conquista. Então, isso que é importante na unidade, é todas as pessoas entenderem que existe um objetivo final e todo mundo trabalhar por isso. Isso é bacana demais. Eu ouvia isso do apóstolo, eu aprendi isso com ele, sabe? Essa questão, eu não pensava muito nisso. Eu pensava, poxa, eu tenho um objetivo, a minha turma tem que me acompanhar, só que não era desse jeito, cada um pensava de um jeito, né? Lidiane tinha lá as coisas delas, e a partir daí, de ouvir do meu líder, eu comecei a praticar isso dentro da minha casa. Todas as vezes que eu pensava em comprar algo, eu sentava com ela, para a gente conseguir conquistar isso aqui, a gente vai ter que segurar aqui, vamos comer lanchinho menos na rua, e queridos, como dá certo, cara? Andar em unidade, ter o mesmo objetivo, todo mundo caminhar junto, não dá problema, porque todo mundo caminha junto, às vezes não concorda, mas entende que há um propósito maior e funciona, cara. Uma das Tremendo provas da demais. nossa unidade, como igreja, mas também como equipe, que eu acho muito bacana, são os encontros. Porque não sei se você que está em casa sabe, mas a cada encontro, alguém é o pastor do encontro. Nem sempre somos nós três, já somos pastores. Ultimamente não tem sido nós O três. último fui eu, mas os últimos não foram. Então, mas independente de quem está à frente daquele projeto, nós abraçamos a causa, porque como o pastor Jonas falou, o pastor Luiz Otávio também, o objetivo é maior do que as nossas vontades e diferenças. Porque se eu for pensar, voltando um pouquinho, alguns anos atrás, se a gente volta a pensar só em nós mesmos, nas nossas vontades, nós perdemos o foco do objetivo maior. Imagina esse projeto agora. Cara, Xalana estava conversando lá em casa, nós conversando, ela falou, amor, eu não tenho dúvidas de que esse projeto nasceu no coração de Deus. É algo que conseguiu envolver tanto a nossa igreja, conseguiu envolver a liderança, conseguiu trazer unidade de alguma forma. Na verdade, provou a nossa unidade no início, mas nós temos um objetivo maior, independente do que nós venhamos a fazer. O importante é que, no mínimo, 3.000 pessoas irão conhecer Jesus no final. Amém. Então, se eu vou falar, se ele vai falar, se ele vai falar, se eu vou pregar, se ele vai dar aula, se ele vai falar do copo no banheiro, não interessa. O interessante, o importante é a conclusão do projeto, é o objetivo final maior, que às vezes as pessoas brigam tanto. E falando disso, ou nisso, cara, quantas pessoas hoje elas tentam, lá no mundo, vender a própria imagem a qualquer preço. Eu vivo muito isso lá na empresa. Às vezes as pessoas elas estão tão focadas em aparecer ou mostrar que estão fazendo ou que estão ali, que elas não têm limites. E nós não podemos deixar isso entrar dentro da igreja. Quem tem que aparecer é Jesus. E se ele tiver que levantar qualquer pessoa que seja, que ele escolheu para levantar o cajado. Sem vaidade. Importante, como o apóstolo sempre fala, é que o mar se abra e que o povo passe. Então, eu chego à conclusão, nessa nossa conversa, que o maior inimigo da unidade é a vaidade. Legal. Não é? Concorda? A vaidade é o pensar em mim antes do nós. É isso aí. Não é isso? Bacana, hein? Pensar no eu antes do que nós precisamos viver. Maior, aí. né? Isso cabe, cara, para tudo, né? Família,
trabalho, igreja, tudo. Célula, né, que é uma realidade que a gente vive, que é a igreja, mas é uma realidade um pouco menor dentro da igreja. E eu estava pensando, né, um tema que puxa para tanta coisa, para tantos caminhos, assim. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, né, que é aquilo que é a nossa base de fé e prática, a gente vai falar de evangelismo, tem que falar de unidade. Jesus falou que o mundo conhecerão que vocês, se vocês forem um, né? Vocês são, não sei se ele fala filhos ou são meus enviados, alguma coisa assim, mas o mundo vai reconhecer Cristo em nós através da unidade. É tão bacana você falando sobre isso. A gente vê hoje uma igreja trabalhando por um bem maior, que são vidas. E hoje a igreja, como a igreja se uniu no propósito das eleições. Também. Como que o movimento, o Brasil inteiro, trabalhando pela eleição de um homem que guarda os princípios da família. Então, eu acho isso muito bacana. Essa unidade é algo que mexe com a gente, precisa mexer. Interessante entender também que é algo assim que, para quem tem acompanhado os treinamentos de batalha espiritual, eu falei algumas vezes que o princípio ele vale para todos os lados. E a gente viu aí, recentemente, o vídeo de um líder do satanismo, falando que eles uniram vários setores aí de religiões místicas. Várias denominações. Enfim, mas, luciferianismo, satanismo, gnósticos, ateus satanistas, que eu não entendi muito, mas tudo bem. Mas assim, você vê que o princípio eles entendem que serve para ambos os lados, né? À toa que eles estão se unindo. E isso deve abrir um alerta para nós, para a gente não permitir que por causa de um pensamento egoísta, ou porque o presidente fala de um jeito que eu não gosto, eu deixo de me preocupar com um bem maior, com algo que é maior do que o que eu acho ou o que eu penso. Que é um risco que a gente está tendo hoje, a unidade da igreja, que a gente viu lá em 2018, e está vendo agora, de novo, que de uma certa maneira uma boa parte da igreja brasileira está unida em prol de reeleger o presidente, mas a gente vê muitos também recebendo esse ataque mas eu não gosto do jeito que ele fala, mas eu não acho que ele é o salvador. Ele não é o salvador, a gente sabe disso, mas a gente vê que por um bem maior, né? E para não ter um mal pior, né? Porque tem isso. Bem pior. Para não ter um mal que é muito pior, a gente entendeu que hoje é o maior objetivo, melhor objetivo para nos unirmos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não se deixar levar por causa do eu gosto ou eu não gosto. A questão não é o que eu gosto ou o que eu não gosto. O que é melhor para o Brasil? Isso aí. O que é melhor para nós como igreja? Porque a gente tem que entender que vai determinar como é que nós seremos igreja independente do presidente. Agora, a nossa vida vai ser portas abertas para falar do evangelho ou temos que ser perseguidos? Se tiver que ser, nós vamos. Não tem opção de dar para trás, de deixar Jesus. Mas a gente pode escolher o futuro que a gente vai ter. A realidade é que a gente precisa também avaliar as nossas motivações, né? Em relação a isso, como o senhor falou aí. Eu hoje conversando com um cliente meu, e ele falando que votava no Lula, e eu comecei a mostrar para ele que existia um pacote. Não era só a fala do Bolsonaro. O Bolsonaro pode não falar o que você gosta, da forma que você gosta. Mas quando você vota lá no presidente da esquerda, você não vota nele porque ele foi bonzinho lá atrás, há 8 anos atrás. Mas com ele, você vai ganhar um pacote. E nesse pacote e eu comecei enumerando as outras coisas, né? Falando para ele a quantidade de coisas ruins que vão vir junto com esse governo da esquerda. Então a gente precisa avaliar as nossas muitas motivações. Surpresinhas. Muita coisa. O mais triste, eu acho, assim, agora nós entramos no política mesmo, né? Mas o mais triste é que são nem tão surpresas assim. O que você vê na fala do ex-presidiário do Nove Dedos. do Nove Dedos, você vê na fala lá do Molusco que ele já está deixando claro o que ele quer fazer.
Sabe? Eu falei de É surpresa. porque a gente tem que evitar falar tanto o nome de um de outro, porque senão o YouTube pode boicotar a gente, né? Mas tudo bem. Mas eu falo de surpresa para as pessoas que não têm visão, como esse exemplo que o pastor falou. Sim, sim. Porque para essas pessoas, em algum momento, vai ser uma surpresa, por falta de visão. É um Que Kinder na- Ovo com brinquedo quebrado. que, na minha opinião, é mais uma boa característica da unidade, é a visão. Porque se você tem uma visão do propósito maior, do objetivo maior, com certeza você vai andar em unidade. Agora, esse assunto, esse tema de, eu não gosto da forma que o presidente fala. Cara, talvez não de forma tão grosseira, mas hoje, por exemplo, ele não fala de ensacar vento, também não fala de não ter meta e quando bater a meta, dobrar a meta. Então, eu estou dando só 2 exemplos que são muito mais, na minha opinião, tá? Grotescos do que o camarada não saber falar, cara. Então, está muito nítido, está muito na cara, né? Política está ficando cada vez mais forte, né, gente? Eu sei que é coisa de internet, né? Mas é interessante. Eu prefiro um Pedro impulsivo e que faz essas besteiras do que um Judas que é quietinho, mas rouba o saco de ofertas, né? Que é o que a gente vê na Bíblia. Então, assim, eu acho que não tem por que a gente ficar em dúvida. Não tem por que a gente ficar questionando o que é melhor, o que é pior. Está muito claro, gente. E como a gente falou de unidade, que serve para os 2 princípios, e a gente não fala isso simplesmente da boca para fora, tem um dos textos mais impressionantes da Bíblia, em Gênesis, que é a Torre de Babel. Por causa da unidade de um povo, da humanidade, Deus percebeu que era necessário dividir as línguas. Ou seja, a unidade, um objetivo maligno, tem o seu poder. Não é à toa que Deus vai intervir. Agora, quem que é representante de Deus na Terra hoje? A igreja. Então, nós precisamos nos unir para não permitir que a unidade daqueles que estão planejando mal venha prosperar. Então, a responsabilidade, sim, é nossa como igreja. É nossa nos levantarmos em batalha espiritual, em intercessão, ensinando o certo, falando, nos posicionando, porque a gente não pode ser negligente. Nosso papel como igreja é, sim, nos posicionar e também votando de forma correta, né? Praticando a nossa parte como cidadão. Mas tudo isso, unidade, puxa, não tem como dizer que não puxa. Tem tudo ligado. É um assunto vasto, é um assunto que abre um leque muito Me grande. fez lembrar de Atos 2, né, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, e eu consigo ver uma unidade muito forte ali. Né, e uma das características para mim ali, uma das consequências da descida do Espírito Santo ali, foi a unidade daquele povo, daqueles aproximadamente 120 irmãos que estavam no cenáculo. E tem uma ligação, não sei se você já fez essa ligação, mas na Torre de Babel, Deus confunde as línguas. Em Pentecostes, ele dá a língua em fogo, né? Línguas de fogo repartidas entre eles. Enquanto lá as línguas humanas são repartidas, aqui a língua do Espírito une a igreja. Então aqui enquanto o mal se une, Deus vem para intervir. Agora Deus traz uma unidade para ele intervir no mundo através da igreja, através da unidade da igreja. E prova disso que eu sempre pego a Bíblia como realmente o nosso manual, né? E quando eu vejo os judeus olhando para aqueles 120 irmãos e a declaração deles, estão embriagados. Irmãos, é assim que funciona, porque sempre vão haver aqueles que não entendem o que é unidade, o que é o poder de Deus, o que é unidade, e que vão tentar, de alguma forma, acabar com Aí isso. vão dizer, são fanáticos, são religiosos tapados, enfim, um monte de expressão de quem não entende, na verdade, o que é unidade. Exatamente. Né? Mas legal, eu queria só fazer um link, já que a gente está falando de unidade, né? Queria falar com você que está assistindo a gente o seguinte: nós estamos nesse projeto que a gente já citou aqui, o De Volta para Casa. É um projeto que começou dia 7 de setembro, que dura 60 dias, nós já passamos da primeira metade, e nós estamos vivendo um tempo muito bom, muito precioso, muito, quais adjetivos podíamos usar? Muito incrível, magnífico, enfim. E se você ainda não esteve com a gente, você precisa estar. A gente está na segunda fase agora, os treinamentos estão acontecendo, continuarão acontecendo até o final, mas a gente está agora na fase que a gente vai para a rua. E nós estamos muito empolgados, porque agora, fala aí para a gente, pastor Jedson, a agenda do fim de semana. Está movimentadíssima.
Sexta-feira nós vamos nos encontrar às 16h30 na Praça São Salvador, ali de frente para o Banco do Brasil. Será a nossa concentração, porque às 17 horas nós estaremos fazendo um flash mob lá no Campo Shopping. Iremos fazer o evangelismo também lá na praça. Nós vamos aproveitar o ensejo, nós vamos falar de Jesus. O legal, irmãos, abre um parênteses aqui, os testemunhos da igreja dos irmãos quando voltaram da praça. É verdade. Foi muito bacana. Né? E é legal nós estarmos nesse A gente momento. nem de prática. falou. Ontem nós tivemos 41 almas pessoas entregando a vida a Jesus, fruto, em boa parte, do evangelismo de sexta. Tinham muitas pessoas aqui, tá? Tinham muitas. Ontem tinha muitas pessoas na igreja que foram convidadas no evangelismo de sábado. Muito bacana. Eu lembro que teve um irmão que falou assim, uma irmã, tá vendo aquele moço ali? Eu falei, estava no bar. Foi um dos caras que estavam no bar que veio ontem e aceitou Jesus. No dia ele prometeu que vinha. Ele prometeu que falou vinha. que vinha. Não foi nem na Veio praça, Jesus. foi no meio do caminho. No meio do caminho. Foi lá e o Estava pessoal no bar. abordou ele. E legal que passou um grupo, nós dividimos, o pastor John dividiu em grupos de 3 pessoas, e um grupo parou logo na ida, e evangelizaram, e na volta eu percebi que outro grupo, acho que não tinha percebido que já tinham sido abordados, pararam também os 2 camaradas no bar, evangelizaram novamente, acho que reforçaram só a ideia, e ontem o cara estava aqui. Mas voltando para a nossa programação, na sexta, às 17 horas, estaremos fazendo um flash mob no Campo Shopping, fazendo evangelismo também ali na praça. Concentração. Né? A concentração 16h30, na Praça São Salvador. No sábado, teremos, a partir das 9 da manhã, a primeira ação social, né? Vai ser na Pracinha da Lapa, lá Que bacana. na área do pastor Luiz Otávio. No meu quintal. Quintal de casa. Vai jogar em casa. Isso. Teremos ali uma manhã muito especial. Corte de cabelo, manicure, teremos um aulão de ginástica, aferição de pressão. Estamos vendo o pessoal da rede de crianças, o Victor e a Bruna, estarão, claro, nos apoiando lá, estarão levando uma equipe, né, que já estamos recrutando, para fazer pinturinha das crianças, ter uma recreação para as crianças ali. Vai ser muito bacana. E no domingo, que eu estou empolgadíssimo com essa parte, estava hoje eu e o John Leandro conversando sobre o trio elétrico, mini trio. Opa! Estamos orçando já. Já tem gente ali pulando, dançando. E no domingo teremos uma nossa primeira carreata, que iremos focar mais do lado da Penha, Jockey, Parque Califórnia, No meu quintal. Parque Aurora, enfim. Teremos ali uma grande carreata que, irmãos, eu tenho um objetivo, já falei aqui, eu quero parar essa cidade. Nós vamos ter alguns pontos específicos para fazer o flash mob, nós iremos impactar essa cidade. Então, final de semana, corrido, agitado. Você que já está fazendo parte do projeto, não perca a oportunidade de estar aqui hoje, um treinamento de evangelismo, porque o pastor Jones vai dar mais algumas direções, nós iremos reunir as equipes. Daqui a pouquinho, 19h30. Isso aí. Daqui a pouquinho. Amanhã, treinamento de batalha espiritual, também não perca a oportunidade de estar aqui. Né? Amanhã não, no domingo pela manhã, porque certamente no domingo à noite nós teremos novamente a oportunidade de ter muitos frutos desse evangelismo. Então, não perca a oportunidade, é só o começo das ações, teremos outra carreata, teremos outra praça, e vamos começar, estamos vendo só a data aqui, para começar a fazer as ações nos sinais de trânsito. E aqui, ó, em primeira mão para vocês, o nosso kit que nós vamos entregar nos sinais. Olha que legal, que bonitinho. Parecido com o nosso kit aqui, né, do treinamento, mas com a sacola um pouquinho menor. Olha o que vai ter dentro, ó, para você ver o que a gente vai estar dando nos sinais. Lixocar, foi bonitinho, né, cara? Muito lindo, bacana, ficou lindo, cara. Legal. Então você vai ter o motorista lá, ele vai parar no sinal e vai ganhar o lixocar, já vai poder sair usando já bota ali no câmbio da marcha, né? Ali, Isso, no câmbio e já vai estar usando ali. A gente vai ter, olha só, uma caneta. Cara, eu tô querendo essa caneta agora também. Já tem a outra, né? Eu quero essa aqui agora. Essa ficou bacana demais. Olha, a canetinha bonitinha de clique com a logo do projeto. Tem dela branquinha e preta. Vai ter também um adesivo. A gente vai estar distribuindo esses adesivos também nos sinais. Adesivo para carro. Que aí os motoristas quiserem vão estar também colocando lá nos carros o adesivinho. E a gente vai ter as nossas balinhas. Calma aí que o principal vai deixar pro final. Tem as balinhas. Balinhas. É balinha gostosa, né? Boa. Não Muito sei, boa, não. muito boa. Obrigado, muito Pra boa. você, aqui pra você. Você é muito gentil. Obrigado. Isso é muito gentil. E em primeira mão também, para todo mundo ver,
eles vão estar recebendo o nosso convite Ficou muito convite bacana, ficou lindo. cara, muito legal. para o espetáculo De Volta para Casa nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Ó, só para você ver, é para a pessoa se sentir honrada mesmo, porque a gente quer que eles se sintam como convidados VIP, tá? Então, ó, vai receber esse convite aqui. Tem o QR Code aqui, ou como eu estou tentando, gente, falar inglês direito. É QR Code. Que isso? Um dia eu consigo. Tô brincando, tô forçando um pouquinho aqui, mas tem o QR Code, que se ela apontar, ela vai ser direcionada para o site da igreja, e o site da igreja vai estar todo ele é formatado lá para falar com essa pessoa que não é da igreja, para essa pessoa que está sendo nosso alvo de intercessão, para estar aqui com a gente nesses 3 dias, tá? Então, aqui tem os horários, os dias e o local de entrada, tá bom? Então, isso aqui tudo para a gente alcançar, impactar as vidas, tá bom? Então, fique atento aí, você que já está engajado no treinamento, venha hoje, a gente vai montar algumas equipes para estar indo para os sinais, para estar fazendo toda a parte de trabalho dessas ações externas. E você que ainda não está fazendo parte, por qualquer motivo que seja, você não tem nenhuma desculpa para estar fora. Sabe por quê? Porque a gente tem um kit de treinamento. O kit de treinamento é R$30. Você faz o que com R$30 hoje? Você come um lanche sozinho? Se duvidar, sozinho. Se duvidar, sozinho. Se duvidar, sozinho. E aquele podrão bem ralé. Bem ralé, né? É. Podrão Bem podrão. podrinho, bem podrinho mesmo. Podrão. Tem um pessoal aí que eu sei que gosta de comer sushi com a namorada. Eu vi um testemunho do irmão hoje. Você ouviu o testemunho do Eu vi irmão o hoje? testemunho do irmão hoje. E aí vai gastar quanto no sushi? Ele falou que R$150. 150 conto. 150 conto. Ele, a namorada e um copinho. E uma bebida só. Uma bebida só, olha né, só. Foi isso que irmão? falou, foi. Foi um testemunho, como diz o apóstolo. Triste ruim, foi triste ruim. E aí, poxa, R$30. Mas se mesmo assim, fala pra mim, pastor Tavinho, se a pessoa não tiver R$30, ela quer fazer para treinamento, ela faz o quê? Me procura. Te Ela vai procura. ganhar uma camisa para ela participar do projeto. Está liberado, queridos. Está liberado. Pra ouvir- O apóstolo liberou para a gente poder dar a camisa para quem não pode comprar. Aí. Então pode vir. Você não pode ficar do treinamento por conta da falta de condições de comprar a camisa. Está liberado. É só nos procurar, a mim, o pastor Jetson, quem estiver ali, o pessoal já sabe. Né? É só você vir, pegar a sua camisa e fazer o treinamento, fazer parte do projeto. O que importa é você estar conosco nesse projeto. É isso que importa. Porque o mais importante não são os R$30 nem a camisa. O mais importante é você fazer parte desse exército, onde nós estamos hoje falando de unidade. Então venha fazer parte desse exército que está vivendo em unidade. Então não tem desculpa para não participar. Não tem. Então, vem pra cá. Ih, botei a bala na boca aí, tá ficando ruim, né? Vamos lá. É melhor tirar, né? Botei a bala. Mas vai dar certo. Eu vou botar no copo e levar pro banheiro. Aí, ó. Vale a pena explicar essa questão? Explica não. Se você não está entendendo, vá no aplicativo da igreja e veja a palavra de ontem. Seja ministrado pelo Senhor e pelo copo no banheiro. Teve um revelamento. Veja até o final, lá. veja até o final. Veja até o final. Ontem, durante a ministração, logo no finalzinho ali, Vai explicar? teve Vai um explicar? Não, explica não. Vou dizer que teve um revelamento. Não foi nem revelação, foi um revelamento. Mas vamos lá. Você não pode ficar de fora. Vem hoje, 7h30 a gente já tem um treinamento. A gente começa hoje falando sobre consolidação. Um tema muito importante. Depois de uma colheita falar de consolidação, olha só que maravilha, né? Deus está fazendo as coisas, Deus está organizando a agenda melhor que a gente. Mas a gente tem um tempo muito precioso. Vem para cá, comece hoje a fazer parte, se você ainda não está, desse projeto que nasceu no coração de Deus, a gente tem certeza disso. Tá bom? E é isso, nós estamos 10 minutinhos para acabar o nosso podcast. Voz oculta, tem alguma pergunta aí? Fala aí, fala sobre o sushi. Eu sou um cara que de repente a gente não tem nenhuma pergunta aqui. Se vocês aí do chat tiverem alguma dúvida, podem mandar agora, porque falta 10 minutos para a gente acabar. Então é a sua oportunidade de estar perguntando para esses 3 pastores aí. Bonitos, incríveis. Não exagere. É a minha teoria. Ó, mamãe fala que eu sou bonito. Minha irmã fala, acho que minha irmã está mentindo. Mas as minhas 2 filhas,
A minha mulher e agora até minha sogra está falando que eu sou bonito. Acreditei. A Pronto. sua irmã fala que você é bonito? Ela fala. Levando em consideração que é o noivo dela, eu não acho difícil dela estar sendo sincera. Né? O padrão de beleza dela tá lá embaixo, né? É verdade. Tá aí, Roberto. Isso porque é meu de cima. Isso que é seu discípulo. É verdade, é verdade. Pelo menos é gente boa, pelo menos Não, é é gente boa. Pelo Mas enfim, menos- bom coração. Pelo menos é Deixa eu gente tirar minha irmã da conta, então, mas ainda tem 4 mulheres. Estou acreditando que eu sou bonito. Então, tá Pronto. bom. O que importa é você acreditar. Pronto, acreditei, já era. Opa, hã? Não, é porque eles estão assim, gente, ó. Aí a gente... Quer que eu descubra? Vamos lá. Gente, semana que vem, nós vamos estar aqui de novo. Na verdade, vai estar aqui o pastor Jedson e a Xana, falando sobre Família. família, casamento, né? Estaremos falando sobre família. Acho que nunca se falou tanto de família na nação, né? Porque o nosso presidente, ele sempre declara, né? O quanto a família é importante. Eu creio que isso não é em vão, não é à toa. Chegou uma pergunta importante aí, eu acho Deus, bom ser pátria, feita. família, né? Tem uma pergunta importante aí de uma pessoa aí, ó. Andresa Cantarino. O pastor Tavinho vai levar o pessoal para o churrasco hoje? É uma pergunta. Mas eu acho que tem segundas intenções para saber se as esposas vão também. Será? Aí, legal, hein? Andresa, respondendo a sua pergunta, sim, o carro está com gasolina, tem espaço no carro. Vou levar sim. Vou levar sim. Andresa, faz outra pergunta então, Andresa. Muda o formato aí e pergunta se ele vai pagar o churrasco hoje. Mas aqui, se vocês pudessem falar para o pessoal assim, aquilo que está sendo mais marcante no projeto até aqui, tirando a unidade que a gente já falou, o que seria assim para o pessoal entender o nível do que a gente está vivendo hoje? Tentar passar isso. Na minha opinião, a força da igreja. Eu acho que no sábado uma das coisas que eu vi ali, né, foi a força da igreja. Irmãos, eu acho que o apóstolo falou disso umas semanas atrás, um dos maiores prejuízos da igreja é a ignorância, né? Uma das grandes armas de Satanás contra a igreja, né? E falando dessa ignorância, a falta de entendimento de quem nós somos e do que nós podemos como igreja. Hoje eu estava vendo uma publicação da primeira-dama, da Michelle Bolsonaro, convocando para um jejum de 21 dias. Eu achei muito bacana ela convocando a igreja para esse jejum. Mas, falando do projeto da nossa igreja, eu acho que a nossa igreja está mostrando uma força que há muito tempo eu não vejo, assim, sabe? Mas não uma força, o apóstolo sempre fala isso com a gente, né? A força para resistir algumas coisas que nós passamos lá atrás, mas agora eu estou vendo uma força mais no sentido de ataque. Nós estamos atacando, estamos avançando, acho que a palavra é essa. É a força da igreja. Isso tem me feito ficar muito feliz com a reação da igreja, com o posicionamento da igreja. Posicionamento de ataque, não de defesa apenas. E eu acho que essa sempre foi, né? Sempre será uma das características da igreja semear em Campos, né? Nós nunca tivemos assim, ficamos muito tempo parados, sem nos movimentar, né? E isso tem mostrado assim também a questão da cumplicidade da igreja, né, com aquilo que é proposto. Tudo que é proposto, a igreja abraça e vai para cima. Eu acho isso muito bacana, é legal demais, né? É bom ver esse resultado, né? Eu agora buguei, deu um branco aqui. Mas aqui, legal. Eu fico feliz demais porque isso que o pastor Jedson falou é uma coisa que sempre me impacta muito. Eu acho que a igreja peca muito quando ela fica só na defensiva. Quando a gente vai ver Jesus falando que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quem tem que estar na defesa é quem guarda a porta. Se a porta do inferno não vai prevalecer, é porque tem uma igreja que está atacando. Então, assim, é a nossa característica, sempre foi. E eu acho que a gente está vivendo isso de forma tão intensa esse ano, é porque Deus está nos amadurecendo para vitórias ainda maiores no ano da maturidade, né? Bom, e hoje, gente, infelizmente, a gente não conseguiu ter o apóstolo aqui online com a gente. Tá ali a fotinha dele, para você não esquecer dele. Para você ter a presença dele aqui de alguma maneira. Mas ele está lá em Jerusalém, está lá em Israel, orando por você, orando por mim, orando por nós como igreja. Então, fique com o seu coração aí feliz. Triste porque ele está com a gente aqui hoje, mas feliz porque ele está lá nos representando
na cidade santa, lá Na na Terra cidade, Santa. na Terra Santa. Tá bom? Então, mais uma vez, lembre-se, se você puder, mande uma mensagem para ele. Ele é meio durão, mas ele gosta de receber, ele gosta. Mas é importante sim, tá? Honrar as suas lideranças. Então, manda um feliz aniversário para ele lá. Fica aqui agora online. Meu apóstolo, cadê? Aqui, meu apóstolo, feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida, que te faça cada vez mais experimentar novos níveis da presença, do poder e da glória de Deus na sua vida. Esse que eu acho que é o desejo de todo mundo. Quer falar? Com certeza. Vou deixar o mais velho primeiro, vai. É, sempre, né? É. Aham. Mas é isso aí, apóstolo. Assim, tantos anos andando junto, né? É sempre bom crescendo ao lado do Senhor e vendo o Senhor, assim, nos ensinando cada vez mais, a gente podendo ter sempre um tempo de qualidade. O Senhor não sabe o quanto me faz bem andar do lado do Senhor. O Senhor não sabe o quanto me traz crescimento. Eu observo muito o Senhor, sempre. E, assim, o Senhor é um presente de Deus para a minha vida e para a minha família. Meus parabéns, muitos anos de vida, que Deus honre o Senhor, em tudo que o Senhor fizer, aonde o Senhor colocar as mãos, que o Senhor dê por herança, amém, que seja muito feliz o Senhor e a família do Senhor. Meu apóstolo, na verdade, já mandei a mensagem para ele hoje, uma honra poder caminhar ao lado do Senhor, saiba que nós chamamos muito, tá lembrando hoje daquele dia que nós estávamos brigando no café lá, eu e ele, brigando para ver quem ia pagar a conta. Quem ia pagar a conta, lembra? A gente briga de brincadeira. Que cena, gente. Mas o quanto eu me sinto honrado em poder caminhar ao lado do Senhor, o quanto eu cresço, o quanto eu cresci, né, conversando com ele uma vez, e ele me lembrou de algo. Rapaz, chegou aqui um menino perdido. Irmãos, pensa num cara perdido, era eu. Eu não sabia o que eu queria da vida, não sabia quem eu era, não sabia para onde eu ia, de onde eu estava vindo. Eu estava assim, tipo assim, folha ao vento, né? E através da vida do Senhor, né, minha vida, minha família, meu ministério, tudo foi sendo consolidado e Deus usou a vida do Senhor para isso. Então, fica aqui publicamente, né, o meu pedido de gratidão, né, expressão de gratidão ao Senhor. E o pedido que eu quero fazer, na verdade, é que o Senhor não pare nunca de nos discipular. Uma honra poder caminhar ao lado do Senhor. Nós chamamos. Isso aí. Acho que a gente está chegando no final, mas agora só deixa uma palavra final aí para quem está com a gente. A gente está aí faltando 2 minutinhos para as 7. Então, vamos aí, pastor Jedson, então. Começa aí, dá uma sua despedida para a galera. Mais velho sempre primeiro. Então, se for os mais velhos, tem que ser o pastor Luiz Otávio. Fica à vontade, pastor. Então tá bom, vamos lá. Na Isso é unidade. Isso é unidade. Isso é unidade. Somos diferentes, ele é mais velho do que eu, mas hoje eu vou respeitar o pastor Luiz Otávio, até porque ele vai nos levar e vai pagar a conta lá no churrasco. Então, Aquários? pode ser aqui no pertinho ali, aqui no... Nós somos naquele dia. Sim. Pode ser ali, não tem problema não. Tudo bem. Mas enfim, agradecer pela sua presença, compartilhe o link, abençoe outras pessoas, esse bate-papo aqui, que na verdade é tão descontraído, né? E como nós falamos algumas vezes, reflete muito o nosso bate-papo, o nosso café de segunda, mas na verdade tudo que nós queremos é abençoar a sua vida. Esperamos, né, nós três aqui, ser o apóstolo hoje, uma responsabilidade muito grande, né, que você tenha sido abençoado. E semana que vem temos mais, vamos falar de família, não perca, compartilhe o link, chama, como diz um grande amigo meu, que estava ali, já não está mais, cachorro, papagaio, periquito, chama todo mundo e vamos juntos poder pregar o evangelho, compartilhar do amor de Deus de uma forma tão simples, através de uma conversa, um bate-papo de amigos aqui. Deus te abençoe. A expectativa no meu coração era muito grande, amados, era muito grande por esse dia, né? A expectativa que a gente fala aqui é uma brincadeira que a gente faz. Alguns aqui, né, estão aqui nos bastidores, eles ficam pegando assim algumas coisas que a gente fala no altar, sabe? Que Mais ele, né? Para depois, nos bastidores, falar pra gente. Então, mas a expectativa é muito grande do meu coração. Todo mundo rindo aqui, tá? irmãos. A Todo equipe mundo rindo aqui, ó. Todo mundo rindo. Cada um tem um. O pastor Jedson é o estalinho dele. Não, é pastor O pastor Johnson é o estalinho do dedo. O pastor Jedson é outra coisa. É uma O loucura. meu não tem. É porque, na verdade, a verdade... Na verdade. É verdade, aqui é a verdade. Mas foi muito bom, tempo precioso, tempo maravilhoso, que você possa ter aproveitado esse tempo e viver a unidade.
Viva a unidade, pague o preço que for necessário pela unidade. A unidade te faz bem para você, para sua família, para as pessoas que estão próximas a você. Não abra a mão da unidade por nada. Passe o que tiver que passar por unidade, mas conserve a unidade. Conserve isso no seu coração, conserve isso no coração das pessoas que andam próximos a você, isso é bom demais, amém? Amém. Bom, estamos terminando essa conversa do Boca Bendita de hoje. Eu, por mim, já mudava o nome do podcast. Não, tem que ser Boca Bendita. Boca Bendita. Boca Bendita. Eu acho, vocês não acham? Bacana. Tem que mudar o nome do grupo também. Tá muito formal, né? Tá muito formal o podcast. Então, Boca Bendita, olha só. Boca Bendita Vai causar um impacto, o alcance ia ser maior. eu também Imagina, acho. curiosidade para entrar ali. O que é isso, Boca Boca Bendita? Bendita. Bom, na conversa do Boca Bendita de hoje, a gente está terminando essa conversa, mas eu creio que, primeiro, eu queria falar, compartilha. É uma conversa. A gente compartilha entrevista do Bolsonaro no Flow, a gente compartilha tantas coisas aí. Essa aqui é uma conversa que as pessoas vão rir, vão, no máximo, ou no mínimo, ficar curiosas e vão ser edificadas de alguma maneira. Então, compartilha. Eu acho, a gente teve hoje aí por volta de 40 pessoas online. Então, deixa aí marcado na sua agenda. Toda segunda-feira eu preciso botar, seja no carro, seja onde for, ali no canal da igreja para estar acompanhando o podcast. E compartilhe com as pessoas para que o máximo de pessoas tenha acesso a isso também. Então, acho que no Boca Bendita de hoje fica algumas lições. Primeiro, viva a unidade. Em casa, na família, na igreja. Okay? Se envolva com o reino de Deus, aquilo que Deus tem feito através da sua igreja. Então, se envolva no nosso projeto. E não deixe o copo no banheiro. Acho que é isso. E a gente termina aqui. De todos os três, o mais importante é qual? Não deixe o copo no banheiro. Porque pode acabar com a unidade. Pode acabar com a unidade. Pode afetar Não leve os o outros copo, passos. não deixe, não leve Não o leve o copo copo no banheiro, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau. Muito bom estar com vocês. Semana que vem, vamos estar aqui de volta, né? Com o pastor Jet se achando. Isso aí. Abraço. Nem tô com